Olá, muito boa noite. Seja bem-vinda ao ESB Notícias, segunda edição. Confira os destaques desta terça-feira, dia 12 de novembro. Caso Alcione. Após 6 meses, vítimas aguardam decisão da Justiça sobre as denúncias de assédio no consultório do ginecologista. Prefeitura amplia número de radares. Equipamentos passam a funcionar a partir de dezembro. Postos de combustíveis terão 180 dias para realizarem a substituição das mangueiras por outras transparentes, conforme projeto de lei da Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Em informação, formação e conhecimento, tudo isso e muito mais. Você confere a partir de agora no ESB Notícias, segunda edição. Nesta terça-feira, representantes da União de Mulheres e de partidos políticos de Vitória da Conquista protocolaram a representação no Ministério Público Estadual contra as postagens ofensivas feitas pela sorveteria Frutos do Goiás numa rede social. Na oportunidade, também foi protocolada a representação contra a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista por conta do cancelamento de shows da Semana de Direitos Humanos, que seria realizado no último fim de semana. Os representantes pedem explicações sobre a programação que foi cancelada. Após 6 meses das primeiras denúncias sobre supostos casos de assédio envolvendo o ginecologista Alcione Júnior, denunciantes pedem celeridade à justiça. Confira na reportagem de Joana Rocha. Vergonha, culpa, medo. Quase sempre, esses são os sentimentos relatados por quem faz uma denúncia de assédio. Eu fico com trauma, eu acredito que eu fiquei com medo de certas coisas. Para dormir, eu tenho que tomar medicamento. E aquela sensação também de impunidade, que a gente procura a justiça, demora muito. 6 meses se passaram e até agora nada, nenhuma resposta. Quanto tempo que isso aconteceu? Acho que tem uns 3 para 4 anos. Quando eu cheguei lá, eu já notei assim que fui atendida já de uma forma já diferente, a maneira de pegar na mão, nas mãos. E depois ele mandou ir tirar a roupa no banheiro, fez elogios nos meus seios, falou que meus silicones naturais eram bonitos. E na hora da consulta, eu percebi que ele estava demorando demais, eu percebi que ele estivesse assim, estimulando meu clítoris. E aí eu perguntei se estava acontecendo alguma coisa e ele falou, não, tudo bem. O fato pode ter sido recente ou num passado remoto, mas a dor e a lembrança ainda estão lá no coração, provocando, inclusive, outras emoções. É muito difícil para mim falar disso. O fato ocorreu em 2016, eu já tinha problemas, eu tomava medicação antidepressiva e hoje eu continuo. Para mim está pior ainda, eu tomava remédio para dormir. Hoje, cada vez que eu lembro disso, dói muito, me machuca muito. Principalmente em saber que ele continua fazendo. Porque se ele fez com 30, ele fez com mais. 30 que registraram, né? 30 que tiveram a coragem de procurar a delegacia e registrar a queixa. E as outras? É um descaso muito grande, né? A gente sente que é como se a gente não estivesse sendo levado a sério. Vocês acabaram de ouvir relatos de mulheres que dizem ter sido vítimas de assédio sexual. Elas também se consultaram com o médico Alcione Júnior. E assim como em outros relatos divulgados no Sistema UESB de rádio e televisão educativas, essas mulheres, mesmo com o passar do tempo, mesmo com os comentários preconceituosos de uma parte da sociedade, mesmo precisando ter o rosto escondido ou a voz distorcida, elas se encorajaram e prestaram queixa na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, denunciando formalmente o ginecologista. Quer que ele seja punido, para que não faça isso com minhas filhas ou outras mulheres, né? Eu acho que a justiça é justamente para isso. Se fica uma certa preocupação, porque o tempo está passando, nada é feito. Quando a gente procura a justiça, a gente acredita que algo vai ser feito. No dia 9 de outubro, as advogadas das denunciantes
protocolaram um requerimento junto ao Ministério Público pedindo providências e fiscalização. Nossa equipe entrou em contato com o órgão, que respondeu por e-mail. Abre aspas. No dia 22/10/2019, a Central de Inquéritos encaminhou à DEAN o ofício da lavra do excelentíssimo senhor Caio Graco Neves de Sá, titular da 10ª Promotoria de Justiça. Fecha aspas. Completados 6 meses da primeira denúncia, de início na rede social Instagram, através do perfil Diga Não VCA, denunciantes e atos que chegaram a se apresentar, nos procurar, a mim pessoalmente inclusive, para informar isso, que ela não havia se manifestado em nenhuma rede social, ela não participou de reunião na OAB, ela não esteve presente em nenhum momento, né? Ela não tinha externado isso publicamente de nenhuma maneira e ela teria recebido em sua residência uma notificação extrajudicial mencionando que ela deveria retirar eventuais postagens sob pena de responder civil e criminalmente. As consequências maiores do ponto de vista jurídico seriam uma possível intimidação e até mesmo uma forma de se prejudicar a apuração processual, né? A apuração processual penal com relação aos fatos. O tempo está passando. Respostas precisam ser dadas. Saiba quais as possíveis consequências jurídicas do caso. O procedimento vai ser agora concluído, já está sendo concluído em sede policial, que é o inquérito. Ele vai ser encaminhado agora ao órgão competente, que é o Ministério Público. O Ministério Público fará a denúncia, entendendo que deve ser feita a denúncia, o qual vai encaminhar para o judicial. Aí o judiciário que vai decidir o que vai ser feito. Nossa equipe entrou mais uma vez em contato com Palova Amices, advogada de Orcione Júnior. Por e-mail, ela ressaltou que os inquéritos policiais em questão ainda estão em fase de instrução. E o ESB Notícias irá acompanhar os desdobramentos deste caso. Agora vamos aos destaques do nosso giro de notícias desta terça-feira. Nínive Lacerda traz as informações. Boa noite, Nínive. Boa noite, Aline. Boa noite para você que acompanha o ESB Notícias, segunda edição. A gente começa o giro de hoje parabenizando a estudante Rebeca Novaes, do 5º ano da Escola Municipal Mário Batista, do bairro Urbizum, que foi campeã da etapa nacional do concurso cultural do Instituto Sicobi. O concurso recebeu mais de 60 mil inscrições de estudantes do 3º e 5º anos do ensino fundamental das redes pública e privada do país para as categorias de desenho e redação. Com o tema Todo Mundo Ganha com a Cooperação, o texto de Rebeca, sob orientação da professora Gilmara Quaresma, foi uma paródia da história da lebre e da tartaruga, abordando o consumo consciente e a preservação ambiental. Como premiação, Rebeca irá receber um computador e a escola será premiada com um data show e uma caixa de som. É isso aí, Rebeca. Parabéns! Siga esses passos, a educação transforma vidas. E olha só uma notícia super bacana para você que quer empreender e saber mais sobre marketing digital. Amanhã, às 7h30 da noite, vai ocorrer o evento O Talento e a Arte de Ser, no Centro Territorial de Educação Profissional, o CETEP, aqui em Vitória da Conquista. Vai ter apresentação de estandes nas áreas de administração, edificações, logística, abordando temas como transformações e inovações no mercado de trabalho, marketing digital no Instagram e também apresentação de maquetes arquitetônicas. Não perca essa oportunidade, o evento será gratuito e aberto ao público. Por hoje é só, volto com você, Aline. Obrigada, Nínive. E agora chegou a vez da previsão do tempo, porque aqui conosco Marcel de Souza, ele que traz a análise do tempo e da temperatura para a Vitória da Conquista e outras cidades da região do Sudoeste para amanhã. Isso, boa noite, seja bem-vindo. Ele andou meio sumido, mas hoje ele está de volta. Deu uma sumidinha, mas estou de volta aqui agora. Aí vou ficar um tempinho para trazer essa previsão para vocês, mais detalhada. Com certeza, sempre informações bem-vindas falando sobre o tempo. Agora conta pra gente como é que fica o tempo e a temperatura em Vitória da Conquista amanhã. Pois é, gente, Vitória da Conquista tem enfrentado aí nesses últimos dias uma onda de calor muito forte. Muito forte e a tendência é piorar, tá, gente? Eu vou falar, antes de mostrar a cartela de hoje, né, com a previsão de hoje, neste momento aqui em Vitória da Conquista, a temperatura é de 24 graus.
Ou seja, você percebe que para o horário a temperatura está um pouquinho elevada. Muito quente. E para a madrugada essa temperatura não deve cair muito. Não, a última madrugada a mínima foi de 19. Essa madrugada a mínima deve ser de 18. Mas vocês vão ver aí na tela a previsão para a Vitória da Conquista para amanhã e para quinta e sexta, tá? Amanhã o sol deve continuar aparecendo aí em tempo integral, mínima de 18, máxima de 30 graus. Na quinta-feira, o tempo na quarta não, é quarta-feira, que lá está marcando quarta, mas é quinta. Mínima de 17, máxima de 30 e na quinta-feira, sim, é 18, mínima de 18, máxima de 32. Você percebe que essa semana inteira, até quinta-feira, Aline, o tempo deve ficar ensolarado, com possibilidade de muito calor em vários momentos do dia. Então, assim, o pessoal deve se proteger, se hidratar bastante, evitar prática esportiva durante o dia, nesse horário de meio-dia, né? Mas faça assim, final da tarde. O sol está mais forte. Isso, quando a gente está saindo aqui da TV, a gente percebe que a Olivia Flores está um pouco mais movimentada justamente por isso, que esse horário assim de 6 horas até mais tarde, o pessoal aproveita para poder fazer a caminhada. Então, esse é o horário mais recomendado. Tá. E quais são as cidades que você destaca para a gente, falando um pouco do tempo e da temperatura também, na região sudoeste a partir de amanhã? Vamos lá ver o tempo para as cidades da região aqui. Sudoeste, vocês vão ver aí na tela. A primeira cidade que a gente vai falar é Itapetinga, né, que lá a mínima deve ser de 22 e a máxima de 36 graus, com possibilidade de chuva. Em Macaúbas, a mínima é de 21, máxima de 37, sol também muito forte aí na cidade. E em Jequié, a mínima é de 23 e a máxima pode chegar aos 34 graus. Agora, Marcel, conta pra gente também, porque ontem teve muita queimada esse final de semana, o sol inclusive, ontem estava assim numa cor meio amarelada, né? Alaranjada, uma cor estranha. E na cidade como um todo, muita fuligem por conta dessas queimadas no Alto da Serra, na região da Barra. Como é que fica a situação? Sim, essa situação deve persistir pelos próximos dias por conta do calor. A umidade relativa do ar hoje em Vitória da Conquista está em 20%, muito baixa. Né? O índice de emissão de raios ultravioletas estava em extremo, né? O nível 15, que vai de 1 a 16, estava no nível 15, então também extremo. Então tudo isso vai contribuir para as queimadas. O que a gente pode fazer para evitar? Bituca de cigarro em terrenos baldios, ou então até aquele pessoal que vai limpar o terreno e coloca fogo no terreno para poder fazer essa limpeza e acaba perdendo o controle. Então assim, esse é o período que não se deve fazer isso de forma alguma. Ontem mesmo, lá em Vitória da Conquista estava irrespirável, porque o ar seco, muita fuligem, como você disse, ali na Zona Norte, que é mais próxima da Serra, também é da Serra do Periperi, quando teve aquela primeira queimada que a gente mostrou imagens aqui no ESB Notícias, o pessoal reclamou muito dessa questão da fuligem, do tempo ficar muito seco. E aqui para o lado do bairro Candeza, que também é próximo aqui da UESB, muita fuligem por conta da última queimada de ontem. Tudo isso por conta dessa falta de cuidado da população, também das pessoas que jogam bitucas de cigarro, ou então tem um fogo no terreno para poder fazer a limpeza. Então todo cuidado é pouco. Então, como os bombeiros preservar é sempre a palavra de ordem, vamos cuidar do nosso meio ambiente, quem está cuidando da nossa saúde, da nossa respiração. Com certeza. Não é isso? Isso, com certeza. Então, gente, fica a dica, nada de queimada, bituca de cigarro, nada disso, porque o período é propício para queimada. Se o calor deve continuar aí até a próxima semana, mas isso eu venho contando para vocês amanhã. Ok, então, como ele bem colocou, ele volta amanhã trazendo para a gente informações sobre o tempo e a temperatura. Muito obrigada, Marcel. Uma boa noite para você. Boa noite, gente. Até amanhã. Até amanhã. Bom, e veja ainda nesta edição a prática esportiva com acompanhamento multiprofissional. E no próximo bloco você confere uma reportagem sobre a ampliação do número de radares em Vitória da Conquista. Agora 6 horas e 13 minutos, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais informação e conteúdo para você. Todos contra a dengue. Não deixe água parada, tampe sempre a caixa d'água, vire baldes e garrafas. Aí, ó, outra campanha de combate à dengue falando aquelas mesmas coisas que você ainda não aprendeu, né? Já não sabe que tem que fechar a caixa d'água, manter a laje seca, tudo isso? Vai continuar vacilando, né? Ó, ou você pega a visão, ou o mosquito pega você. Segue a propaganda aí. Fui. Desaparecer. Uma campanha do governo do estado. Bahia, aqui é trabalho. Você sabia que você pode acompanhar todos os jogos da 8ª Copa Jurema de Futsal aqui no seu canal 4.1 na TV UESB? E neste sábado você confere a partida entre Real Brumado e a equipe RK Juventus da cidade de Encruzilhada. É neste sábado, às 17h20, aqui na TV UESB, canal 4.1.
Estamos de volta ao vivo aqui pelo ESB Notícias, segunda edição. A Prefeitura amplia o número de radares. Os equipamentos passam a funcionar a partir de dezembro. Confira a reportagem de Tamires Batista e Davi Santana. Presentes na maioria das grandes cidades, os radares eletrônicos são ao mesmo tempo um suporte para a segurança dos motoristas e dos pedestres. Aqui em Vitória da Conquista, os testes para o uso do equipamento começaram no dia 29 de outubro. No primeiro momento, é um período de teste, onde o município vai verificar se a empresa que ganhou o processo licitatório, ela realmente atende os requisitos do edital, se os equipamentos que foram instalados, se eles estão preparados para atender as necessidades da população de Vitória da Conquista. Então, esse período de teste foi até o dia 1º de novembro, agora a gente está na fase final, do processo, nós vamos concluir, assinar o contrato com a empresa e eu espero que no mês de dezembro a gente já tenha aí os equipamentos atendendo a população de Vitória da Conquista. Além das avenidas Luiz Eduardo Magalhães e João Pessoa, os radares também serão instalados em outras vias, como José Pedral Sampaio, Olívia Flores, Juraci Magalhães e em locais em que costumam acontecer acidentes de trânsito motivados por excesso de velocidade. A gente tem a Avenida Juraci Magalhães, nós temos a Luiz Eduardo, nós temos a J. Pedral, a Avenida Brumado, Frei Benjamin. Todas essas vias com grande fluxo, elas provavelmente vão receber esses equipamentos. E além dessas, o município está avaliando exatamente todas as ocorrências que nós temos, tudo que acontece em razão do excesso de velocidade, aonde os acidentes acontecem por excesso de velocidade. E essas vias, elas provavelmente vão receber o equipamento, primando sempre por aquele local onde existe ocorrência de acidente com registro de alta velocidade. Esses lugares serão os escolhidos. E a gente sempre lembra que propicia quem desrespeita coloca outras vidas em risco. Os motoristas que trafegam aqui, muitas das vezes, não têm a consciência de que estão trafegando dentro de uma cidade com uma mobilidade muito alta e acabam trafegando com uma velocidade muito elevada, acabam provocando muitos acidentes. Aqui é comum a gente ver nos finais de semana carros caindo dentro do bueiro aqui na Luiz Eduardo. E os equipamentos de fiscalização começarão a funcionar a partir do próximo mês. No primeiro momento não houve multa, a gente fez os registros, claro, dos veículos que passarem em alta velocidade, exatamente para verificar se os equipamentos eles têm capacidade de atender a nossa população. Essa avaliação, graças a Deus, foi positiva e eu espero que a gente conclua esse processo definitivamente agora nesse mês de novembro e no mês de dezembro a gente já tem os equipamentos funcionando. Postos de combustíveis terão 180 dias para realizarem a substituição das mangueiras por outras transparentes, conforme o projeto de lei da Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. A reportagem é da estudante de jornalismo, Nínive Lacerda. Tem sido cada vez mais recorrentes situações de fraudes envolvendo postos de combustíveis, como a adulteração da gasolina e principalmente a alteração na quantidade de combustível abastecido. Pensando nisso, foi aprovado um projeto de lei número 2342/2019 na Câmara Municipal de Vitória da Conquista, que dispõe sobre a obrigatoriedade de mangueiras transparentes nas bombas de combustíveis. Os postos de combustíveis terão 180 dias para realizarem a substituição das mangueiras por outras transparentes, permitindo assim a visibilidade do combustível da bomba até o veículo em abastecimento. O prazo está valendo desde o dia 25 de outubro, data em que o projeto de lei foi aprovado. Se após 6 meses, que é um prazo muito longo, até um prazo dado assim, desse período, que é para eles poderem então se adequar à nova realidade. Então, se eles continuarem não a se adequando, aí a Prefeitura vai estabelecer uma nova multa até a cassação do alvará. Por outro lado, não só em Vitória da Conquista, mas em outras cidades do Brasil, os donos de postos de combustíveis têm questionado a aplicabilidade dessa lei, já que não há fornecedores de mangueiras transparentes no mercado que atendem às normas específicas que a nova lei exige. Procuramos os fornecedores para saber como adquirir essa nova mangueira. Essa mangueira não existe no mercado. Primeiro, até o próprio Inmetro coloca que não existe, porque essa mangueira que a gente utiliza é uma mangueira trançada, ela tem 2 camadas de borracha, porque ela recebe alta pressão, e mais uma camada de aço, entendeu? Aí se essa mangueira transparente for colocada no mercado, ela vai ter uma camada de aço, não vai dar para ver
o produto da mesma maneira, porque é uma mangueira que exige alta pressão. Então, tem que ser uma mangueira muito reforçada. E, pelo que eu soube, nem no Brasil, nem na Europa, nem nos Estados Unidos tem essa mangueira ainda. Tanto é que essa lei foi colocada no município de Feira de Santana. Lá o Síndico de Combustível já entrou com recurso para que seja anulada, porque não tem como você atender essa lei. Não existe esse produto no mercado. E até que ele exista, que seja aprovado pelo próprio Inmetro, isso vai demorar muito tempo. Não tem como você atender. Em nota, o vereador Sidney Oliveira reiterou o prazo de 180 dias para que os postos se adequem à nova norma, mas não apresentou soluções para o problema da falta de mangueiras transparentes no mercado. A nova lei divide a opinião dos consumidores. Eu acho que todo mundo que tem essa rotina de abastecer carro já passou por uma situação, né? Que não seja da fraude confirmada, pelo menos de dúvida se realmente foi o que você pagou que foi colocado no carro. Eu acho que a lei é mais importante para o empresário, dono do posto, do que para o consumidor. Porque, na realidade, nem sempre no corre-corre, no dia a dia, a gente quase não para analisar se o combustível é adulterado ou não. Então, assim, mesmo a mangueira sendo clara, aparecendo combustível, mas até que ponto eu, consumidora, vou reconhecer que ali o combustível está adulterado ou não? E o governo federal acaba de lançar um programa de estímulo ao emprego para jovens maiores de 55 anos ficaram de fora. O programa para estimular a criação de empregos no país, chamado Verde e Amarelo, tem como público-alvo jovens de 18 a 29 anos que ainda não tiveram o primeiro emprego. Segundo o governo, essa é a parcela da população mais vulnerável, com baixa formalização e alta rotatividade. Para falar com a gente sobre este assunto, aqui conosco o economista e também professor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Marco Antônio Longuinhos. Boa noite, professor. Seja bem-vindo aqui aos estúdios da TV UES. Professor, eu começo então perguntando. O governo acaba de lançar esse pacote aí, dizendo que vai ampliar postos de trabalho para a juventude entre 18 e 29 anos, que é a parcela que mais precisa, segundo o governo. Mas como é que fica essa situação com esse pacote que ele acaba de lançar? É realmente aquele projeto de emprego, de geração de empregos que o país nesse momento precisa? Infelizmente não. Vamos considerar que de 18 a 29 anos é faixa de ingresso no mercado de trabalho e evidente que as pessoas não estão ingressando no trabalho porque nós temos uma política econômica que limita a criação de empregos. O atual pacote lançado pelo governo, ele se baseia principalmente na retirada de direitos do trabalhador, acreditando o governo que o trabalhador, a priori, custando menos, ele traria mais lucratividade, fazendo o empregador realizar sua contratação, o que é limitadíssima essa observação, porque o ato de investir por parte do empregador, ele tem outras tantas variáveis que o governo não tocou, não trabalhou e trabalha basicamente precarizando o trabalho. Professor, a gente está falando nesse momento de 13 milhões, mais de 13 milhões de desempregados, mais aqueles desalentados, aquelas pessoas que já perderam a esperança na busca por emprego. A gente está falando de uma situação realmente de crise econômica muito grave, que se estendeu, na verdade, ao longo desse ano de 2019, mas que para 2020 já se desenha também o mesmo cenário, já que o projeto não irá atender às necessidades reais da nossa população. Sim, porque nós somos um país de forte desigualdade de renda, forte desigualdade de oportunidades e o projeto, o diagnóstico que o atual governo faz da economia, ele é falho. Ele acredita que o problema seja ajustar o orçamento e que criar condições tais para que o custo do trabalho seja reduzido. Ora, outros países fizeram isso desta forma, com esse tipo de receituário, e entraram em crise. A Argentina, 20 anos em crise, o Chile, recentemente, é um exemplo muito claro disso. Não vamos ter o que o governo pretende, vamos piorar a situação social no país. O governo alega essa situação de criar esses novos postos para a juventude, entre 18 e 29 anos. Porém, aquelas pessoas acima de 50 anos ficam de fora desse pacote. E a gente sabe que é uma população ainda economicamente ativa. Sim, cada vez mais. Hoje se considera uma pessoa com 70 anos totalmente apta ao trabalho. Basicamente, o que está se falando, o que está se fazendo é fazendo o ingresso no mercado de trabalho, essa faixa de ingresso, custar mais barato para o empregador, retirando direitos do trabalhador, o que é totalmente equivocado. Não é tipo de medida que vai fazer o investimento crescer e o emprego crescer. Ao contrário, pode gerar um outro efeito danoso à sociedade,
que é a queda do salário médio das outras faixas de renda. Professor, falando ainda um pouco sobre reforma administrativa, o governo vem também sinalizando essa situação em relação ao servidor público, né? Uma série de medidas, inclusive assim, podemos até dizer aqui, impopulares, para conseguir aprovar essa reforma administrativa em médio prazo. Qual é a sua avaliação em relação a isso para 2020? Acredito também que o diagnóstico está totalmente equivocado. 80% dos servidores públicos federais ganham até 3 salários mínimos, então não temos aí uma situação de pessoas enriquecendo. Há um grande problema, sem dúvida, no Estado, a necessidade de ele melhorar em suas funções, mas isso pode ser feito mediante realização de concursos, realização de cursos em universidades públicas e fazendo com que, evidentemente, o Estado e os seus governos possam ser mais eficientes no uso do dinheiro público. Não é o servidor o problema, não é a remuneração do servidor que é o problema. É claro, há casos, sobretudo no judiciário, que são casos que precisam ser reduzidos, precisam ser até anulados, mas isso em função de questões muito específicas do judiciário. No executivo, no legislativo, não há situação em que o servidor possa estar ganhando muito. O governo, inclusive, professor, sinaliza cada vez mais essa questão do Estado mínimo, né? Reduzindo cada vez mais o poder de fogo desse Estado em criar novos empregos, gerar novos empregos, geração de concurso público, por exemplo, e diminuindo cada vez mais essa oferta de serviço e jogando sempre para a iniciativa privada, o que é realmente um grande erro. Isso basicamente é o corolário do neoliberalismo. E devo dizer, como professor de economia, neoliberalismo não é uma corrente econômica, não é uma teoria econômica, não tem base científica absolutamente nenhuma. A ideia exatamente é essa, é uma simples ideia que já inclusive foi posta em prática e deu errado, aí eu volto sobretudo a falar sobre a Argentina, e que os países do G5, os mais ricos do mundo, que patrocinaram essas ideias neoliberais, devo também acrescentar que nenhum deles usou para si. Nenhum deles usa para si. Então, basicamente, é a tentativa de fazer com que tenha-se nos países subdesenvolvidos a redução do Estado, o ingresso, sobretudo, de capitais para comprar empresas nacionais e para também ampliar sua parcela nas economias subdesenvolvidas e controlá-las. O que está em jogo é isso. Reduzindo o pior. Então, é algo que a gente vai ter muita dificuldade no Brasil em lançar. Porque o Estado, na verdade, ele tem que ser o indutor, ou seja, acelerar esse crescimento. Ele tem que promover cada vez mais esse crescimento. E ele tem que ser o agente que equilibra as relações entre capital e trabalho. Isso é um Estado moderno. Então, acreditar, por exemplo, que o mercado é capaz de resolver os problemas, não é. Acreditar que, na questão trabalhista, por exemplo, trabalhador e empregador podem por si só tomar decisões e celebrar contratos de trabalho e que sejam equilibrados, também não é. Então, é uma avaliação para realmente fazer com que tenhamos aí uma queda significativa de salários, um aumento do desemprego, que deve permanecer ainda por alguns anos, e empobrecimento da população, frente ao enriquecimento, principalmente do sistema financeiro. Tá, então, o professor Marco Antônio Longuinhos trazendo para a gente uma análise não positiva, mas sim negativa de todo esse cenário que a gente está vivendo na nossa economia, falando aí sobre essa questão do pacote de empregos que o governo acaba de lançar no dia de hoje, favorecendo aí essa faixa etária entre 18 e 29 anos, mas como o professor Longuinhos bem colocou, não irá resolver essa questão de desemprego. Já são mais de 13 milhões de desempregados nesse país e um pacote que não chega em boa hora para resolver uma crise de tamanha proporção, não é isso, professor? Sim, exatamente, com o diagnóstico completamente errado da situação. Ok, professor, muito obrigada pela sua análise e avaliação. O professor vai voltar aqui mais vezes também para falar para a gente, contar para a gente, explicar melhor para a gente, fazendo essa autoavaliação e essa análise crítica sobre a atual situação de desemprego no país. Muito obrigada, professor, mais uma vez. Boa noite. A gente vai agora para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais informação e conteúdo para você. É um minuto só.
Baiana, baiano, índio branco, mestiço negro, com ginga, com graça, na raça, que acorda, trabalha, de nascença, de coração, de exatas, de humanas, na praia, montanha, com sol e chuva do gueto, da pista, com fé, que pede e agradece. As mina, os mano, as mona, diverso. Aqui é Bahia, aqui é respeito. Estamos de volta ao vivo aqui pelo ESB Notícias, segunda edição. Como parte da programação de uma feira de saúde realizada na manhã de hoje aqui na UESB, o Hemoba participou promovendo a coleta externa de doação de sangue. Confira a reportagem. A fim de mobilizar a comunidade acadêmica a realizar doação de sangue, funcionários do Hemoba estiveram durante esta terça na UESB. A importância de se doar sangue, né, de promover uma campanha de doação de sangue é justamente aumentar o nosso estoque. Então, é algo que é totalmente preocupante. Existem muitos pacientes internados que dependem desse sangue para sobreviver. Jade é uma das que entrou na corrente do bem e resolveu doar sangue pela primeira vez. A acessibilidade para a doação é um passo muito importante, porque muita gente tem dificuldade de estar se localizando, de estar indo até o Hemoba. Eu mesmo não moro em Conquista, então não conheço muito bem a cidade. E agora fica mais fácil de conseguir fazer a doação de sangue, que é um ato tão importante. Essas campanhas precisam aumentar esse estoque, porque a gente tem muitas demandas, né? Não só o hospital de base que a gente abastece, mas também o UPA, Crescente Silveiras, a Matos. Uma outra ação importante é a campanha externa de doação de sangue do Hemoba, que chegou ao UESB Campos de Vitória da Conquista. Você também pode fazer esse gesto e salvar vidas. E com a proximidade do verão, aumenta a procura por atividades físicas e resultados a curto prazo. Mas especialistas alertam para a necessidade da prática esportiva ao longo de todo o ano, com acompanhamento multiprofissional e resultados a médio prazo. Confira a reportagem de Joana Rocha e Paulo Caled. Com a proximidade do verão, é comum vermos homens e mulheres lotando academias e centros de treinamento. Normalmente, essas pessoas não realizam atividades físicas durante o ano e aí procuram esses locais em busca de resultados rápidos. Mas este profissional faz um importante alerta. No calor, as pessoas gostam de estar praticando atividades e para poder se mostrar fisicamente também, as pessoas procuram para poder se cuidar do corpo. Porém, a gente tem que ter alguns cuidados. Alguns pontos que a gente tem que ter um pouco de atenção, de evitar dietas restritas, evitar treinos de alta intensidade, ter a orientação do profissional de educação física e trabalhar com a parceria com o nutricionista e o médico. Exercitar-se nessa época também exige alguns cuidados especiais. A questão de estar sempre se hidratando, né? Seja com água, seja com suco, refrigerante, com água de coco, está sempre repondo. Use protetor solar, roupas leves, evitar roupas muito quentes, para que você não aumente ainda mais a temperatura corporal. Outra maneira correta é unir atividade física com uma alimentação saudável. Uma variação de frutas, pelo menos 2 a 3 porções diariamente. A gente tem também porções de verduras, legumes e leguminosas. Então a gente pode fazer também o consumo de 2 porções ao dia. A gente recomenda também um mínimo de 3 porções de proteínas dia. Além disso, também o consumo de água. Então é importantíssima a hidratação nessa época do ano. Esses estudantes concordam e seguem as dicas dos especialistas. Eu faço primeiro por conta da saúde física, né? E por prazer mesmo. Eles já são extremamente preparados, né, para justamente estar passando essas informações exatas para que a gente possa estar fazendo um treino correto, adequado, de acordo às suas necessidades. O clima mais quente pode até sugerir maior exposição do corpo, mas o cuidado com a saúde deve ser feito em qualquer época do ano. Se cuidar, não apenas fisicamente, mas também cuidar da sua saúde. A minha dica é, não procure fazer uma dieta imediata, não procure fazer uma dieta da moda, não confiar em pílula milagrosa, porque não existe. Procure um profissional, faça de forma moderada e aproveite mesmo esse gatilho do verão. Já que vai iniciar, que está buscando uma mudança na rotina, aproveite isso como gatilho e aí, óbvio, vai ter um resultado, pode não ser um resultado esperado, mas vai ter um resultado positivo sim, e tome isso aí para o resto da vida, né?
Dicas valiosas. E o ESB Notícias, segunda edição, fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão de pauta, fale com a gente por meio do nosso WhatsApp 34248763. A gente volta amanhã às 6 da tarde com mais informação e conteúdo para você. Uma boa noite e até amanhã. No início, eu não entendi o que eu era. Só pensava no que meus pais iam dizer. Quando eu percebi que eu era diferente e vi que não mudava nada, não mudava meu talento, meu amor pela minha família, minha inteligência, meu desempenho na escola, no trabalho, passei a me aceitar como eu sou. Hoje eu me pergunto, como é que as pessoas não enxergam uma coisa tão óbvia? Deixe seu preconceito de lado. Respeite as diferenças. Na hora em que a gente recebe a notícia, dá medo. Dá medo de ficar sozinho.